Fala aí, galera. Hoje eu trago mais um vídeo na sequência para vocês, porque amanhã eu não vou conseguir gravar um vídeo nesse horário. Então, hoje eu trago um assunto bem polêmico, né, mas que é fundamental para a gente entender o panorama mundial do anticristo, né, entender o que tipo de mundo a gente está vivendo hoje, né? Se no século passado a ciência mais renomada e celebrada foi a física, né, com Albert Einstein sendo o seu maior representante, hoje, né, a genética e todo o projeto Genoma, né, o transhumanismo, que são, né, que é a ciência que está mais em repercussão no cenário mundial, né? Isso porque, né, a física ela trouxe entendimento para a física multidimensional, ou seja, os portais dimensionais, né, os wormholes, as pontes de Einstein-Rosen, né, a famosa Einstein-Rosen Bridge. Então, hoje na ciência se sabe que existem dimensões paralelas e que essas dimensões paralelas se comunicam, né, através de portais que podem ser abertos, né, com antimatéria, entre outras formas, né? Isso falando pela ciência, né? Sem entrar no lado espiritual, que é só um complemento. Então, eles começaram a entender essa física multidimensional e entenderam como essas entidades que moram em outras dimensões podem vir para cá através da abertura desses portais, né? Lógico que o trabalho do Nikola Tesla também foi muito fundamental, né? Com a ideia das bobinas eletromagnéticas e o experimento Filadélfia, né? Que fez essa descoberta e depois evoluiu para o projeto Montauk também, né? Se você quiser, depois a gente fala melhor sobre esses projetos com calma. Se eu não estou enganado, no nosso hangout do Cristão Geek que a gente fez sobre o seriado Stranger Things, a gente fala sobre esse projeto, o Experimento Filadélfia, projeto Montauk, é só dar uma olhada lá. No meu canal tem também, mas eu convido você a curtir e se inscrever no Cristão Geek também, tá? Então, a física no século passado descobriu como abrir a comunicação entre as dimensões e trazer as entidades para cá, né? E agora a genética está tentando desenvolver uma maneira para que essas entidades possam habitar corpos humanos. Mas para essas entidades habitarem corpos humanos e interagirem aqui na Terra de forma física, é necessário corpos geneticamente modificados, né? Que passam por uma engenharia genética. Isso foi feito na época de Noé, caídos, tá? Eu creio que é exatamente por isso que Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé, tá certo? Por vários aspectos, entre eles essa vinda de entidades de outras dimensões para a nossa e habitando corpos geneticamente modificados. Se a gente pega Gênesis 6:1, por exemplo, e aconteceu que começou o homem a se multiplicar sobre a face da terra, e aí filhas lhes nasceram. E viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosas, e eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Né? E aí Deus fala, meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Aí no versículo 4 fala, havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram para eles valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Então, esse versículo 4 aqui é incrível, né? É misteriosíssimo, tá certo? É um negócio assim que é, né? Quem são esses filhos de Deus, né? Aí o pessoal fala, não, os filhos de Deus são os seres humanos que andavam na linha lá, que serviam a Deus direitinho, que eram obedientes. E aí, obviamente, fica a pergunta, né? Esses filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens e aí nasceram gigantes. Eu nunca vi um cara que é da igreja casar com uma mulher do mundo e nascer um cara gigante. Você já viu isso? O cara que é firme com Deus, ele tem uma relação com uma mulher que é do mundão e aí, aí nasce um gigante. É óbvio que não, tá certo, pessoal? Isso aqui é exatamente a Bíblia está falando sobre anjos, né? E os filhos de Deus são os Binei e Ha Elohim, os filhos de Deus. Mas aí, para quem não sabia, Binei Elohim, que é filho de Deus, é uma categoria angelical, tá certo? Existe uma categoria angelical chamada Binei Elohim. Se a gente pega as categorias angelicais do filósofo judeu Moisés Maimônides, a gente vai ver que no primeiro lugar ele coloca o Hayot HaKodesh, os seres vivos sagrados. Depois, na segunda hierarquia, Ofanim, que são as rodas.
Terceiro lugar, Erelim, que são os bravos. Tudo isso tem as referências bíblicas, tá? Tá aqui, Ezequiel 1:4, Isaías 33 e tal, tá bom? Depois eu vou deixar esse link aí para vocês, infelizmente só tem em inglês. E aí, Hashmalim são os seres que brilham, né? Serafim são os seres que são incandescentes, que pegam fogo. Malakim são os anjos em si, ou mensageiros. Elohim são seres angelicais. Aí tem Bnei Elohim, aqui tá Bene, né? Mas no plural, Bnei Elohim, filhos de Deus, tá? Em nono lugar estão os querubim, que são os poderosos. Em décimo estão os Ishim. Ishim são os humanos, ou semelhantes a homens, tá? Então, Bnei Elohim é uma classe angelical, tá certo? Então, esses Bnei Elohim, que são uma classe angelical, voltando à Bíblia aqui, eles engravidaram as mulheres e produziram. A grande pergunta, como eles fizeram isso? Eles têm órgão genital? Não, eles não precisam de órgão genital. Eles fazem uma operação de inseminação artificial, que é algo já antigo e muito conhecido como súcubo e íncubo, tá? É lógico que eu estou lendo aqui do Wikipedia, né? Mas é uma referência que tem a sua bibliografia, só para você entender veja como o Wikipedia apresenta esse tema. Súcubo é um demônio de aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhe roubar a energia vital. O súcubo se alimenta da energia sexual dos homens, coleta o seu esperma. Atenção, hein? Isso aqui é coisa, né, conhecida já desde o mundo antigo. O súcubo se alimenta da energia sexual dos homens, são anjos caídos, tá? E coleta o seu esperma para engravidar a si mesma ou a outros súcubos. E quando invade o sonho de uma pessoa, ela toma a aparência do seu desejo sexual e suga a sua energia, tá certo? Aí tem épocas onde esses demônios que roubam espermas, eles se tornam mais fortes, né? As súcubas tendem a ficar mais fortes, mais frequentes, em época de transição de lua cheia, com isso ficando mais descontroladas e sedentas, e por aí vai, tá certo? As lendas medievais que falam sobre súcuba, né? É um demônio que toma a forma feminina de uma mulher bonita para seduzir os homens em sonho e ter relações sexuais. Elas usam os homens para sustentarem da sua energia vital até o ponto de exaustão e de morte, tá? E aí no Maleus Maleficaram, que é o martelo das bruxas, né? Os súcubos recolhem sêmen dos homens, com os quais copulam, para que o íncubo possa, então, posteriormente, engravidar as mulheres, tá? Então, um dos maiores livros de caça às bruxas, né? Que tem uma versão que é usada até pelo próprio satanismo, né? Do Maleus Maleficaram, diz que os súcubos são demônios que roubam o sêmen dos homens e depois o íncubo, que é a forma masculina, engravida as mulheres. Crianças assim nascidas eram para ser supostamente mais suscetíveis à influência dos demônios. Foi assim então, gente. O que eles fizeram? Os demônios roubaram o esperma dos homens, através de formas femininas. Isso acontece em festas como as bacanalhas, as saturnálias, as festas que aconteciam na Grécia dos mistérios de Eleusis. Então, né, os ritos de fertilização, né, as religiões de mistério. Então, isso é uma prática comum, tá? São cerimônias especiais onde essas entidades aparecem, retiram o espermatozoide dos homens e depois engravidam as mulheres. Foi assim que os anjos caídos criaram os gigantes, tá? Eles tiraram esses espermatozoides, fizeram uma mutação genética neles, aí nasceram corpos gigantes e preparados para receberem o corpo espiritual dos anjos caídos, tá? E aí o íncubo, então, é o demônio em forma masculina que se encontra com a mulher dormindo a fim de ter uma relação sexual. Na verdade, é uma inseminação de um espermatozoide que ele roubou de alguma mulher, tá certo? Por que isso é importante para o cenário do final dos tempos? Porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. Tá? A manifestação do filho da iniquidade, que é o anticristo, vai acontecer dessa forma. O espírito do anticristo, né, que ele vai ser habitado por um demônio poderoso, vai ser criado através dessa forma de súcubo e íncubo, fazendo engenharia genética no espermatozoide, criando um corpo espiritual preparado para receber um ser poderoso como sua habitação. Tá certo? Na verdade, isso é uma cópia do que Deus fez para habitar no corpo de Jesus, né? Jesus, ele não foi gerado através de uma relação sexual humana normal, né? Nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Maria e Deus inseminou Jesus dentro de Maria. Por quê?
porque ele precisava ser feito direto pelas mãos de Deus, para que seu espírito de vida fosse o próprio Espírito de Deus. Então, Jesus também tinha um corpo preparado para receber todo o poder que Deus possui, ainda que um poder esvaziado, né? Como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Que Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou assumir a forma de Deus, antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, Jesus se esvaziou, Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou, e entrou num corpo que foi criado diretamente por Deus, um corpo diferente, preparado, que pudesse suportar todo aquele nível de poder. É isso que o inimigo tem tentado fazer para criar a versão, né, avessa e contrária ao Cristo, que é o anticristo, né? Anticristo não apenas tem o conceito de contra Cristo, mas substituto de Cristo também. Então ele teria que também ser gerado de uma forma sobrenatural, e é isso que o inimigo está tentando fazer. Por isso que a genética hoje, a eugenia, o transhumanismo, o genoma são tão importantes dentro desse cenário, porque eles precisam criar esses corpos preparados para receber essas entidades para a grande batalha final. Então é isso, galera. O cenário da grande batalha está sendo formado e a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. A gente não pode brincar de ser crente, a gente precisa estar completamente firmado na palavra, porque a batalha é séria e cada dia está ficando mais pesada. Então é isso, galera. Examinar todas as coisas, retende o que é bom, fiquem ligados na palavra, se inscrevam aí no canal, compartilhem os vídeos aí para ajudar a mensagem a ser disseminada. E é isso. Mandar um abração para todo mundo. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.